Queridos irmãos, nesse sábado, dia 20 de agosto, festejamos São Bernardo e festejamos também a ordenação diaconal do nosso fundador. É uma grande alegria ter homens que são casados e ao mesmo tempo que recebem essa ordem do diaconato permanente para poder servir a liturgia, servir o altar, servir a palavra e também servir os pobres. O diaconato permanente é uma grande riqueza para toda a igreja e é uma grande fonte de inspiração para os casais da comunidade Sementes do Verbo. É um serviço de evangelização de forma mandatada pela igreja com o sacramento da ordenação diaconal. Então, grande alegria hoje pelo diácono Jorge, mas também pedindo a Deus que se multipliquem muitos diáconos permanentes para que mais e mais homens casados sejam consagrados ao altar da palavra, ao altar da liturgia, mas também ao altar do serviço dos mais pobres. E na comunidade Sementes do Verbo, os nossos pobres são verdadeiramente todos aqueles que são sedentos da palavra de Deus. Hoje também esse grande São Bernardo, um santo muito apaixonado pela Virgem Maria, um homem que deixa tudo para seguir a Deus e cantar as maravilhas de Deus e que funda uma enorme família espiritual. O número 273 do nosso livro de vida vai nos falar sobre o pecado que pode arrefecer a caridade em nós. O pecado pode arrefecer a caridade em nós, podendo mesmo fazê-la morrer. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falta contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Por isso, fere a natureza do homem, atenta contra a solidariedade humana e foi definido uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna. Esperar encontrar mais caridade na comunidade e no seu coração significa consagrar-se ao combate contra o seu próprio pecado. Fazemos crescer a caridade lutando contra o pecado, pois o pecado rouba o lugar e as energias devidas ao Senhor e aos irmãos. A raiz do pecado está no coração e, com efeito, Mateus 15, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mas é também nesse coração pecador que reside a caridade, princípio das obras boas e puras. Esta caridade está ferida por causa do nosso pecado. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, proferindo-lhe um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora ofendendo-a e ferindo-a. Enquanto vive na carne, o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado, pelo menos os pecados leves. Mas estes pecados que chamamos leves, não os tenhas por insignificantes. Se os tens por insignificantes, quando os pesas, treme quando os contas. Muitos objetos leves fazem uma massa pesada. Muitas gotas de água enchem o rio, muitos grãos fazem um monte. Então, onde está a nossa esperança? Antes de tudo, na confissão. Estamos de acordo em renunciar ao pecado e a nós mesmos, mas a dificuldade surge quando estamos em situação de pecado e vemos concretamente diante de nós. Por isso é importante nomear as coisas com precisão no lava-pés e no sacramento da confissão. Viver a contrição com precisão é um trabalho que devemos fazer para que a nossa consciência se torne cada vez mais iluminada e purificada. Uma grande graça de podermos viver esses dois mistérios da caridade em nós, que deve se fundar cada vez mais, enraizar profundamente, e através do sacramento da confissão ela vai sendo iluminada, purificada, mas também essa luta contra o pecado, porque onde o pecado vai abundando, mesmo se parecem pecados leves, mas a caridade é esfriada em nós e nós vamos nos afastando de Deus e dos irmãos. Então, a caridade, quando buscamos, na comunidade vai ter muita caridade. Sim, se todos nós lutarmos contra o nosso próprio pecado. A mesma coisa na sua família, vai ter muito amor de caridade se cada membro desejar lutar contra o seu pecado.
Ezequiel 43, hoje é a palavra que o Senhor nos dá. Levantou-me então para o pórtico, a saber, para o pórtico que conduz para o Oriente. E eis que sobreveio a glória de Deus de Israel da parte do Oriente. O seu ruído era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. A aparência que via era igual à aparência do que eu vira quando vim para a destruição da cidade, e igual à aparência que eu vira junto ao rio Cobar. Então prostrei-me com o rosto por terra. A glória do Senhor chegou ao templo pelo pórtico que dá para o Oriente. O Espírito ergueu-me e trouxe-me para o átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi então alguém que falava comigo de dentro do templo, enquanto o homem estava de pé junto de mim. Disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Bonito, porque é a glória do Senhor que deve nos conduzir, e ela vai nos conduzir com esse barulho de muitas águas que nos fazem ser seduzidos pela glória de Deus. A aparência é de uma cidade e que tem esse rio Cobar, e então é uma aparência que faz o profeta se prostrar por terra. A glória enche aquele lugar. Também nós somos chamados a nos deixar conduzir e nos deixar conduzir por essa imagem da glória de Deus, em que temos esse desejo profundo de nos prostrarmos. É isso que vivemos quando vamos para o momento de adoração. Somos conduzidos até a capela, somos conduzidos até onde o Santíssimo Sacramento está exposto, e de fato aí podemos ouvir alguém que fala conosco dentro do templo, e esse homem que fala vai dizer, como o profeta Jeremias: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Deus. Somos chamados a adentrar nesse lugar santo, que é o lugar da adoração perpétua, que é o lugar da adoração e da intimidade com Deus, onde podemos ouvir falar o Senhor dizendo: aqui é o meu lugar, aqui eu quero habitar. Esse lugar onde podemos adorar é o lugar onde podemos aprender a amar. Salmo 84, vou ouvir o que o Senhor Deus diz, porque Ele fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. Sua salvação está próxima para os que o temem, e a glória habitará na nossa terra. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Da terra germinará a verdade, e a justiça se inclinará do céu. O próprio Senhor dará a felicidade, e nossa terra dará o seu fruto. A justiça caminhará à sua frente, e com os seus passos traçará um caminho. Muito forte essa presença de Deus, que faz com que as pessoas possam reencontrar o amor e a verdade, a justiça e a paz. Durante esses dias temos tido a grande alegria de viver um grande retiro também com membros da comunidade de Maranatá, pessoas tão sofridas que estavam nas ruas do Rio de Janeiro, às vezes desde criança. Um deles nos dizia à mesa, nos testemunhava que desde tem 35 anos de morando na rua, comendo aquilo que ninguém quer, aquilo que todo mundo joga fora. E esse homem tem feito uma experiência tão bonita da palavra de Deus, uma experiência tão recriadora da presença de Deus. Esses primeiros 20 irmãos que vieram fazer esse retiro aqui e 10 irmãs na casa de Bangu são para nós sinal de que Deus quer nos fazer encontrar a verdade, o amor, a justiça e a paz. Quando uma pessoa adentra no templo do Senhor, quando uma pessoa se deixa recriar pela sua palavra, ela experimenta o céu na terra. Mateus 23, Jesus então dirigiu às multidões e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quando vos disserem. Não nos imiteis as suas ações, pois dizem não, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os dispõem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filatérios de longas franjas, gostam de lugares de honra nos banquetes, nos primeiros assentos das sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi.
Quanto a nós, não permiteis que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Ninguém na terra chamais Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será chamado aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Alegria grande de perceber que não é uma religião do exterior, das honrarias, daquilo que os outros vão pensar, mas de verdade somos chamados a aprender a amar. E a amar escolhendo o último lugar, amar servindo os mais pobres, amar servindo a Deus em primeiro lugar, e acima de tudo. E aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve. Essa lição de amor os pobres nos dão, essa lição de amor o Evangelho nos dá. Então, pensamos nessa alegria de pôr Deus em primeiro lugar e de estar neste mundo como aquele que serve os outros. Quem foi São Bernardo, esse grande abade e doutor da Igreja, nasce no castelo de Fontaine, em 1090, perto de Dijon, na França, e pertence a uma família nobre, qual ele vai fazer tremer quando ele vai dizer o seu desejo de seguir de forma radical Jesus como monge cisterciense. Bernardo é considerado pela família cisterciense um segundo fundador, porque ele vai atrair muitos e muitos para a ordem, a tal ponto que as esposas e as mães afastavam os seus filhos e maridos do santo. Também era o poder de atração real de Bernardo. E quando chegava numa cidade para pregar, os irmãos, os primos e os amigos o seguiam, e ele se destaca como esse grande homem de oração, como esse belíssimo pregador, prior, místico, escritor, fundador de mosteiros, abade, conselheiro de papas, reis, bispos e também político e pacificador. Um homem completo, um homem com um coração muito alargado. E o seu abade, Estevão, mandou com 12 companheiros, em 1115, fundar no Vale do Absinto, aquele que São Bernardo vai chamar o Vale Claro, Claraval. E do mosteiro de Claraval, a luz do que irradia da santidade de São Bernardo vai se espalhar, e também através dos seus cânticos sobre o tratado do amor de Deus e o comentário ao Cântico dos Cânticos. E por isso ele é também conhecido como esse grande devoto da Virgem Maria, com essa belíssima invocação: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Quando você reza essa invocação, você talvez não sabia, mas são palavras de São Bernardo. Ele vai escrever milhares de cartas, numerosas obras, mais de 300 sermãos, e ele vai intervir em muitas disputas religiosas e seculares naquela época. E por isso é considerado como o último padre da Igreja, sendo dito na altura que era o último, mas certamente comparado ao maior. Foi canonizada em junho de 1174 pelo padre Alexandre III e foi declarado doutor da Igreja em 1830 pelo Papa Pio VIII, por causa das suas pregações e escritos. Amo porque amo, amo para amar. É uma das frases mais fortes de São Bernardo. E São Bernardo é o abade dos cistercienses, esse grande fundador da grande enchente de vocações. Rezemos também por todos aqueles que são cistercienses, em particular o cardeal Dom Arani, aqui no Rio de Janeiro. Rezemos por essa grande família espiritual que deu tantos santos à Igreja.